pessoal, bom dia! Eu sou a professora Márcia Cristina e hoje estamos aqui para trabalhar o componente curricular de ciências. Eu sei que vocês adoram ciências, na verdade. E olha só, o conteúdo que vamos ver hoje é cadeia alimentar. Você já viu esse conteúdo, não é? Vamos revisar e vermos outras coisas, tá bom? Então, para começarmos, como não poderia deixar de avisar, olha só, você pode assistir as nossas aulas pelo computador, pelo telefone, também pela TV, isso mesmo, pela TV. E ainda, se perdeu, olha lá, acessa o canal do Educa Recife no YouTube, se inscreve, acessa o sininho para não perder nenhuma aula. E por falar no YouTube, teve gente que deixou lá o seu comentário. Vou falar aqui, ó. Dalva Ramos, obrigada, viu, Dalva? Dalva, Andreine, lá da Escola de Água Fria, com a professora Silvana, conhecida como Sil. Também tem a Dini, eu acho que é isso, Dini, o Solano. Então, obrigada, viu, gente, pela participação lá no chat, no YouTube. Nós estamos sempre observando quem está participando, quem coloca lá que gostou, quem dá o seu like. Então, as aulas são feitas para você. Então, é muito gratificante quando vocês gostam das nossas aulas, tá certo? Então, para começarmos, eu trouxe aqui um vídeo para vocês. Olha lá que vídeo legal! Impaciente, a fome sempre é descontente, toda fome é tão carente, qualquer coisa que alimente, como o amor que a gente sente, como o amor que a gente sente. Estou ficando impaciente, minha fome é persistente, come frio, come quente, come o que vem pela frente, come a língua, come o dente, qualquer coisa que alimente, come simplesmente, come tudo no ambiente, tudo que seja atraente. É uma fome absorvente, come nunca é suficiente, toda fome é tão carente, come o amor que a gente sente, a fome come eternamente, no passado e no presente, a fome é sempre descontente. Fome, se vende de fome, ela devora, ela devora. Se for tudo, ela tritura, se me vem uma coisinha, ela mastiga, ela então não quer escute, só deglude, e se for conversa grande, eu engole, ela engole, se faz só pra não ter fome. E aí, gostaram do vídeo? Muito legal, ficaram animados, dá vontade da gente levantar, começar essa brincadeira que eles estavam fazendo e aprender, na verdade. Olha só, vocês observaram o que eles estavam fazendo? Além de bater, de tocar, de fazer todos aqueles movimentos muito legais, o que vocês observaram? Tá falando de que mesmo esse vídeo?
Ah, de comida, de fome. E essa hora da manhã dá vontade de correr logo, né? Tomar o seu café. Para quem não tomou. Então, olha só, pessoal. Nós estamos aí vendo as pessoas se alimentando, não é? E ele fala que quando a fome bate, a gente procura tudo que está pela frente. Na verdade, a gente está ali assistindo a professora dando a aula, dá logo aquela fome, mas espera um pouquinho, né? Aguenta aí, porque daqui a pouco a aula termina e você vai lá comer. Aí, sabendo disso, eu tenho uma perguntinha para você. Olha lá a pergunta, diz assim: será que todos os seres vivos se alimentam com os mesmos alimentos? O que vocês acham? Todo mundo come tudo da mesma forma? Tudo igual? Você come a mesma coisa que seu irmão, que a sua mãe, que seu pai, que o seu vizinho? É assim, todo mundo come tudo igual? Será, minha gente? O que vocês acham? Não, não é verdade. Cada ser procura a sua alimentação que gosta, aquilo que saboreia, que prefere, na maioria das vezes, não é verdade? Infelizmente, ainda existe aquelas pessoas que comem por falta de alimento o que outras pessoas dão, né? Infelizmente. Mas uma boa parte não se alimentam dos mesmos alimentos. Então, cada grupo tem a sua alimentação preferida. Olha só nessas gravuras, nós estamos observando, ó, o menino comendo um churrasquinho que parece que está uma delícia. Temos aí um tigre se alimentando de outro animal. Temos aí embaixo, ó, um veado comendo aí a sua plantinha. E temos aí uma criança mostrando que ela já deu 2 mordidas nessa melancia que parece-me que está maravilhosa, né? O sabor, eu acho que pela corzinha dela, docinha. Imagina aquela frutinha essa hora da manhã. Que delícia! Então, nessas fotos, vocês já observam que os seres vivos, eles se alimentam daquilo que preferem. Eles buscam os alimentos que gostam, né? Então, sabendo disso, nós estamos vendo aqui, ó, que cada grupo de animais possui sua própria dieta alimentar. Uns comem apenas frutas, alguns folhas, como vimos ali na gravura anterior. Outros apenas carne e outros comem qualquer coisa que encontram pela frente. Aí eu pergunto, você que está aí me assistindo, está em qual categoria dessa? Você é daquela que só come fruta? Só come folha? Come carne? Só carne? Ou você come toda coisa que aparece pela frente, as coisas, você come tudo isso, frutas, verduras, a carne. É isso? Você é assim? Porque tem aqueles que só comem folhas, né? São chamados os vegetarianos, que gostam, né? Não gostam, não comem carne, né? Os vegetarianos. Então, mas você, que está aí me assistindo, é desse que come tudo ou tem aquela alimentação preferida? Pois é, cada grupo de animais tem a sua alimentação preferida. Eu sou daquela que como de tudo, viu, gente? Então, nós hoje vamos ver cadeia alimentar e você pode dizer, ô professora, o que é que tem a ver aí cadeia alimentar com a alimentação dos seres vivos? Tem muito que vocês vão ver aí. Olha lá, por quê? Cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos onde um serve de alimento para o outro. Olha lá, é uma sequência, ou seja, um atrás do outro, onde esses seres, cada um serve de alimento para aquele outro. Então, sobre isso é a cadeia alimentar, essa linha, né? Que os alimentos, eles vão o ser vivo vai procurando o alimento de sua preferência. Um comendo aquilo que prefere. O primeiro vai comer do segundo e assim por diante. É sobre isso que nós vamos falar, que é cadeia alimentar. E para falar em cadeia alimentar, eu trouxe aqui uma gravura, ó, de plantas. E professora, agora foi que deu? Plantas? Sim, plantas. Por que será que são as plantas? Porque as plantas,
é onde tudo começa. Isso mesmo, a planta está no início da cadeia alimentar. Essa gravura que vocês estão observando é de um terrário e eu trouxe um aqui para vocês observarem. Um terrário, ele é na verdade, aqui é um ecossistema. E o que é isso, um ecossistema? É um pedaço, né, da natureza aqui, onde tem seres vivos e seres não vivos, e eles estão assim se relacionando. Aqui mesmo nesse terrário, nós temos aqui, porque embaixo foi colocado, peraí, deixa eu ver se vocês, pronto. Embaixo foi colocado pedrinhas, nós temos essa parte verde aqui, que é areia, colocou verdezinho para destacar. Nós temos o humus, que também é um tipo de terra, né? Nós temos aqui as plantinhas, no caso aqui colocamos cactos, certo? Como é um terrário bem nordestino, colocamos até aqui, ó, duas figurinhas aqui, ó, de Lampião e Maria Bonita, como não dá para ver muito bem, mas tem aqui dois bonequinhos, Lampião e Maria Bonita. E tem também, inicialmente colocamos uma tampinha de garrafa aqui com água, tá? Colocamos uma tampinha de garrafa com água para iniciar esse terrário. E por que eu estou mostrando esse terrário para vocês? Para observar, para que vocês observem que esse terrário tem plantas, certo? No caso, escolhemos plantas que não precisam tanto de água, que foram cactos que tem aqui dentro. Nós temos aqui pedras, né, que são seres não vivos, e temos os seres vivos. Tem formiga aqui dentro, tem minhoquinha aqui dentro. Então, vocês observam que aqui dentro a planta sobrevive. Ela está conseguindo fabricar o seu próprio alimento. Se vocês observarem, a parte aqui de cima, ela está toda cheia de água. Estão vendo as gotinhas de água? E o que significa isso, professora? Vocês sabem que a planta é um ser vivo, correto? Ser vivo não é só animal que sai aí andando, não. A planta é um ser vivo e ela é a única que consegue fabricar o seu próprio alimento. E ela, quando está fabricando o alimento, ela faz uma coisa maravilhosa para a gente. Ela fabrica o alimento, se chama fotossíntese. E quando ela está fabricando o alimento, ela purifica o nosso ar. Ela coloca o oxigênio para a gente e, em troca, ela pega o gás carbônico para fazer a fotossíntese. Só que aqui, ela está presinha nesse terrário, ela está aqui, ó. Mesmo aqui dentro, ela consegue sobreviver. Por que ela consegue sobreviver? Que durante o dia, com a luz do sol, com os sais minerais que estão aí nessa terra que nós colocamos, e com o gás carbônico que também tem aqui dentro, ela pega isso durante o dia, fabrica o alimento e à noite ela coloca para fora o quê? O gás carbônico. Primeiro ela coloca o oxigênio, mas ela respira, porque ela é um ser vivo como nós. Aí, ó, à noite ela pega o oxigênio que ela colocou para fora. Se ela não tivesse aqui dentro desse terrário, ela estaria aqui solta e fazendo esse serviço para nós, purificando o nosso ar. Então, a planta é o início da cadeia alimentar, porque é a única que consegue fabricar o seu próprio alimento, diferente de nós. Imagina se nós fôssemos presos aqui nesse terrário, nós não conseguiríamos sobreviver. Precisaríamos que alguém estivesse nos alimentando, mas está preso, está aqui, ó, com esse plásticozinho, então nós morreríamos de fome. Então, a planta é o início de tudo, ela está lá no início da cadeia alimentar. Então, a cadeia alimentar, que está em linha reta, começa com as plantas. Vamos seguir. Agora vocês estão vendo que as plantas, elas são consideradas seres autotróficos. O que é isso? Autotróficos são os únicos seres vivos que produzem o seu alimento. E quem não produz o seu alimento, ou seja, que não é planta, são os seres heterotróficos, que eles são chamados, se você não produz, você é o quê?
consumidor, aquele que come. Como vocês viram lá na música, as pessoas come, estavam procurando comida porque estavam com fome. Então, nós, os outros animais, somos seres consumidores. Desta forma, somos seres heterotróficos. Apenas as plantas são seres autotróficos. Plantas, algas que estão no mar, certo? Dentro da água. Então, as algas também, elas conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, agora que vocês sabem quem produz o alimento e quem não produz, quem produz são os produtores e quem come são os consumidores. Sabendo disso, vamos lá ver a cadeia alimentar que começa com os seres produtores, que são as plantas. E aí, seguindo, vocês veem que os produtores, olha a setinha mostrando, vocês já aprenderam que na cadeia alimentar, a seta não é que a planta vai embora comer, no caso aí, o gafanhoto, não. A seta significa que a planta serve de alimento para o gafanhoto. Começou a cadeia alimentar, um atrás do outro. O gafanhoto vai lá, come a planta, que é o ser produtor. Aí depois vem, ó, o sapo e o gafanhoto serve de alimento para o sapo, que também é consumidor, nenhum aí mais produz. Só quem produz são as plantas. Seguindo, aí, ó, nessa cadeia alimentar, aparece a cobra. Então, o sapo serve de alimento para a cobra, que também é um consumidor. E aqui nós ainda temos uma águia, né? Um gavião que a cobra serve de alimento lá do alto, ele dando aqueles voos, vai lá e se alimenta da cobra. E, por último, que na maioria das cadeias alimentares não aparecem, mas tem os seres decompositores. Quando a águia morre, olha quem aparece que não é visto a olho nu, só com microscópio, e nós já tivemos uma aula sobre os decompositores. Então, os decompositores, aí tem um exemplo de cogumelo vocês veem, tá certo? É um dos decompositores que nós conseguimos ver sem microscópio. Mas a maioria dos seres decompositores, os outros fungos e bactérias, nós não conseguimos ver, mas eles são importantíssimos na cadeia alimentar. Eles vão desmanchar essa matéria morta, como vocês veem aí, ó, essa ave está morta e os decompositores vão lá e desmancham. E essa energia vai voltar novamente para esse ciclo, para a terra, onde a planta vai precisar retirar os sais minerais da terra e vai começar todo o processo novamente. Então, vocês observaram que é um processo linear, é uma linha na cadeia alimentar. Um alimento, um ser vivo servindo de alimento para o outro. Porém, o único que consegue fabricar o seu próprio alimento são as plantas. O único ser vivo que consegue fabricar o seu próprio alimento. Então, tudo começa com as plantas. Seguindo, vocês observam aí que nós temos uma cadeia alimentar. Nós temos os seres produtores, que está no início. Depois vem o consumidor primário, que é isso? Aquele que come planta. São todos os animais que só comem planta, são chamados de consumidor primário. Depois do consumidor primário, vem o consumidor secundário, depois o terciário e o consumidor final. E por último, o decompositor, que desmancha esse animal, esse resto de planta que morreu. O decompositor tem essa função, mas a gente vai entender um pouquinho o que é isso, primário, secundário. Vamos seguindo que vocês vão compreender. Aqui vocês estão observando uma outra cadeia alimentar. Essa aqui é uma cadeia alimentar aquática, porque tem cadeias alimentares terrestres, né, daqueles outros animais, e tem a aquática, como vocês estão vendo, na maior parte. Só que o último, quem está comendo, ó, o consumidor aí final, está sendo essa garça. Vamos acompanhar essa cadeia alimentar. A planta, né, o produtor, servindo de alimento
Para o caramujo, que é o consumidor primário, que só come plantinha, aí vem ó, o peixe menor, que é o consumidor secundário, e depois o peixe maior, que vai comer o menor, que é o consumidor terciário. E aí, no caso, o peixe está por ali, ó, quem vem? Agaça e fisga o peixe. Então, aí temos um outro exemplo de cadeia alimentar. E agora, eu vou explicar para vocês o que é isso, né, de primário, secundário. Olha só, consumidor primário, eles se alimentam dos produtores, só comem plantas. Aí ele é chamado de consumidor primário. Aqui vocês estão vendo uma lagarta, que é um consumidor primário, porque o primeiro só se alimenta de plantas. Ele come o primeiro alimento, que são as plantas. Outro exemplo, estamos vendo aí um veado, que também é um consumidor primário, porque eles só se alimentam dos produtores, ou seja, das plantas. Depois vem o gafanhoto, que também é um consumidor primário, que só se alimenta de planta. Todo animal que se alimenta apenas da planta, ele é chamado de consumidor primário. Depois, vocês estão vendo aí, ó, os consumidores secundários. É como se fosse o segundo, certo? Secundário, vamos associar para que vocês lembrem. Secundário é como se fosse o segundo. O primeiro comeu só plantas. E o secundário vai comer os consumidores primários, aqueles primeiros que só comiam plantas. Aí vocês estão vendo um exemplo de pássaros, né, de aves. Outro também que é um consumidor secundário. Quem é o consumidor secundário segundo? Que consome os primários. Primários são aqueles que só comem folhas, só comem plantas, folhas, frutos, certo? Então, o sapo também é um consumidor secundário. Agora, nós estamos observando, ó, o terciário, é como se fosse o terceiro. Vamos fazer essa associação para que vocês não esqueçam. Terciário já está na terceira linha, então ele come os consumidores secundários, que são aqueles segundos, certo? Assim a gente vai ajudando vocês a compreenderem. Então aí nós estamos vendo esse felino, né, que come o consumidor secundário. E aí nós vamos ver que a cadeia alimentar é uma linha, mas aí nós temos uma teia. Por que você mostrou essa teia alimentar, professora? Porque na teia alimentar, os alimentos, às vezes quem era o primeiro, aquele consumidor primário, ele passa a ser, quem era o consumidor secundário, passa a ser o terciário, passa a ser o outro. Então, gente, se mistura, uma teia alimentar, são várias cadeias juntas. Então, observa aí essa. Vocês estão vendo as setinhas, que já sabem que as setas indicam que um alimento serve para o outro. Olha só, tudo começa com a planta. Vocês estão vendo aí a planta. Aqui a planta servindo de alimento, ó, para o coelho, certo? Mas ela também serve de alimento para o gafanhoto. Então, ela não vai servir só de alimento para o coelho, vai servir para o gafanhoto. O coelho já vai servir de alimento para essa águia e o gafanhoto também vai servir de alimento para o sapo. Só que, olha só aqui, o coelho serviu de alimento para a águia, mas serviu de alimento também para a cobra. E o sapo? O sapo serviu de alimento para a cobra e serviu de alimento aqui para essa garça. Vocês estão vendo que, olha só, aqui nós temos este aqui que seria o consumidor primário, este aqui que seria o secundário. Mas olha só o que está acontecendo. O coelho é o primário aqui, mas se a cobra vir, que ele serve também de alimento para a cobra, o coelho vai ser a cobra aqui, seguindo assim, ó, o coelho, a águia e aqui vindo para cá, esse aqui
pode vir direto para cá. O coelho também serve de alimento para a cobra. A cobra aqui seria o terciário, mas aqui, se ele já pega o coelho, ele já vai ser o secundário, o segundo. Então, até é isso, ela vai se enganchando. Um alimento que era consumidor secundário, pode ser o terciário, pode virar a ser o primário, dependendo da ordem que ele se alimenta. Quem é que comeu ele primeiro? Então, ele vai ser o secundário, certo? E o terciário. Então, até é isso. Está tudo misturado. Um alimento, ele vai procurar. Quando a presa sai para caçar, ele vai buscar o alimento que ele encontra. Então, a cobra, por exemplo, ela pode, numa cadeia alimentar, ela aparecer como secundário, terciário, aliás, ela pode aparecer como terciário, sendo o terceiro da cadeia, mas ela também pode ser o secundário. Por quê? Porque ela pode não passar, ela comeu o coelho, então o coelho era o primário e ela agora, se ela comeu o coelho, ela passou a ser o secundário. E se ela pegar essa outra cadeia aqui, ó, ela vai ser o terciário, ó. A cobra que comeu o peixe, que era o primário, e aqui, ó, o secundário. Então, pode haver essa mistura. Então, até aí, está tudo misturado. Um alimento pode ser, uma presa, ela pode ser secundária e pode ser terciária e depois ela passar a ser secundária. A secundária, que era o segundo, pode ser o terciário e assim se mistura. A única que não pode se misturar são os produtores, porque aí não tem para onde. Tudo começa com as plantas. Ok, minha gente? Então, olha só, sabendo disso, testando os conhecimentos de vocês, olha bem, uma perguntinha para vocês. Hora do jogo, que vai ser bem legal, que nós vamos fazer um joguinho agora para ver se vocês compreenderam a nossa aula de hoje. Olha lá. Deixa eu ver, que deu um probleminha aqui. Vamos ver se entra. Vamos ver se vai entrar. Um momentinho, viu? Que estamos aqui vendo se as coisas vão funcionar. Mas espera um pouquinho. Vamos lá? Vamos ver? Agora, olha só, uma perguntinha para vocês. Alimentam-se de produtores. Quem é que come os produtores? Quem é que come as plantas? É o consumidor secundário, o carnívoro ou o consumidor primário? Responde aí para mim. Qual é, gente? Quem come as plantas? Produtores. Quem come as plantas? É o consumidor o quê? Primário, minha gente. É o primário. Quem come as plantas, os produtores. Aí agora, o rato é um ser vivo. O rato é produtor? É um consumidor primário? É um decompositor? Ou é um consumidor secundário? Olha aí nessa cadeia. O rato. Ah, o rato não está aparecendo, ele está aqui. E aí? Não tem nessa cadeia não, mas o rato vai comer o quê? Ele come só a planta? E ele é um produtor? Não produz. Ele come planta? Ele é um primário ou ele é um secundário? Responde aí para mim. Isso, secundário? Correto! Vamos ver a próxima? A cadeia alimentar é formada por quê, gente? Só produtores e consumidores, só tem isso, produtores e consumidores? Tem produtores, consumidores e decompositores ou só consumidor terciário? Qual é a letra? A, B ou C? B, correto! Vamos ver a próxima. Qual o componente da cadeia alimentar que não está sendo representado na imagem? Será o produtor? A gente tem produtor? Temos. Temos o consumidor primário e temos o secundário. Quem é que não está na cadeia alimentar aí que vocês estão observando? É o decompositor. Muito bem. Vamos ver a próxima. Qual ser vivo ocupa a primeira posição na cadeia alimentar, pessoal? Olha lá a cadeia alimentar. Qual é o ser vivo? São os vegetais. Muito bem. A próxima.
Observe a imagem. Está no topo da cadeia alimentar. No topo. O produtor, o consumidor terciário ou o decompositor? Quem é que está no topo? E aí responde para mim. Correto. Vamos ver a próxima. A fonte de energia de todas as cadeias alimentares são as plantas. Verdade? Ou não é uma verdade? É falso? Verdadeiro! Muito bem. A próxima, minha gente. Qual organismo consumidor é herbívoro? Aquele que só come plantas, só come ervas, as plantinhas. Vamos lá, quem é? Olha lá quem é que está comendo a plantinha. É o gafanhoto! Correto! E a próxima? O papel que as bactérias e fungos desempenham na cadeia alimentar é o de produzir alimento. Elas produzem alimento, minha gente. Bactérias e fungos, verdadeiro ou falso? Falso! Bactéria e fungos não produzem alimento, não. Elas comem. Elas decompõem a matéria que está ali morta, o animal morto, a planta morta. Os seres vivos que se alimentam de plantas e de outros animais são chamados de onívoros. Eu esqueci de falar isso para vocês. Como os seres humanos, mas é verdade, viu, gente? Os onívoros, eles comem tudo. Lá na música, lembram no início? Somos onívoros porque comemos, quer dizer, tem as exceções, né? Mas comemos plantas, né? Quando eu falo de vegetais, não só as folhas, viu, gente? São os frutos também. Então, comemos frutos, comemos carne, então comemos vários tipos de alimento. Então, nós somos onívoros, verdadeiro, nós somos onívoros, com exceção daquelas pessoas que não comem carne, né, que não se alimentam de tudo, mas na maioria dos seres, nós somos onívoros porque comemos todo tipo de alimento. E para fechar, os seres vivos se alimentam apenas de organismos produtores seres vivos que se alimentam apenas de organismos produtores são chamados de carnívoro. Aquele que só come a plantinha são carnívoros, minha gente? Falso, não é? São o quê? Os consumidores herbívoros. Correto? Então, espero que vocês tenham aprendido o nosso conteúdo de hoje. Espero que tenham acertado a maioria das respostas. E, para fechar, só um minutinho, eu quero que vocês pesquisem o conceito. Coloca no caderno a diferença de cadeia alimentar e teia alimentar. É uma tarefinha para vocês. E por que essa tarefa? Porque mais na frente nós vamos trabalhar com um próximo conteúdo que vai precisar disso. Tá bom, minha gente? Então, ficamos por aqui. Um cheiro grande no coração de vocês e até a próxima aula.